Então vamos elevar nosso pensamento a Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos a oportunidade de aqui nos encontrarmos, de estarmos encarnados, Senhor, na nossa caminhada. Agradecemos as bênçãos da Tua luz, do Teu amor. Rogamos a Tua misericórdia. Envolva cada um de nós. Envolva o nosso grupo de aprendizado, Senhor. Nos assista com seus mensageiros, com os espíritos bons, amigos, benfeitores, anjos guardiões, para que possamos aprender, entender, melhorar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, que a sua luz, a sua paz nos envolva, nos tranquilize, nos acalma. Toda a sua proteção, Senhor, nos envolva neste momento. Que assim seja. Todos os nossos estudos, nossas aulas, o objetivo é que nós possamos ensinar com técnica, com conhecimento. Então, todo médium tem que saber como que funciona o seu perispírito. Nós temos um corpo físico e temos o perispírito. E eu preciso entender porque os mortos têm perispírito. Eu tenho perispírito e corpo físico. Então, eu preciso entender esse mundo. E é isso que nós vamos estudar. Então, nós vamos estudar a plasticidade do espírito. Nós vamos estudar a ponderabilidade do perispírito. Nós vamos estudar a luminosidade do espírito e a penetrabilidade. Isso são propriedades do perispírito e que eu, médium, tenho que saber disso para que eu possa entender com responsabilidade tudo o que acontece na minha volta. O que é a plasticidade do meu perispírito? O perispírito é uma extensão da alma. Então, a nossa alma, ela se aloja no nosso perispírito. Ou ela se aloja na mente, ou se aloja no nosso coração. Se aloja no centro de força, que mais tem criatividade. Então, nós devemos dar à nossa alma a particularidade para que ela comece a desenvolver mais a nossa inteligência, nossos sentimentos e emoções. O perispírito é um eterno espelho da alma. Como que nós vamos saber quem somos? É a hora que nós olhamos para a nossa alma. E nós não podemos olhar para a nossa alma depois de morto. Porque aí, se ele estiver feio, estiver desarranjado, não deu tempo de arrumar. Quando que a gente arruma? Agora que nós somos encarnados. É agora que eu preparo o meu perispírito, é agora que eu deixo ele bonito, é agora que eu curo, é agora que eu arrumo o meu perispírito. Essa plasticidade do nosso perispírito, nós podemos explicar com ela o rejuvenescimento. Então, o espírito morre e pode aparecer para nós mais jovem, mais bonito. Pode aparecer a mãe, o tio, o avô, não estavam bem, e podem aparecer depois do atendimento, do socorro, vir em melhores condições, vir num bem-estar. O perispírito, ele se renova. Como também, eu também posso, no processo de desencarne, eu também posso usar a idade que eu quiser. Quando eu morrer, eu posso usar meus 30 anos, 40 anos, 70, 80. Eu posso usar esta plasticidade, faz com que eu, após a morte, possa usar
essa minha aparência mais nova, mais velha. Posso usar uma aparência de outras vidas, por onde eu vivi, por onde eu passei. Por quê? Porque eu tenho ela gravado no meu perispírito. Eu tenho essas aparências. No longo das minhas reencarnações, eu tenho todas as aparências vividas, quer como homem, quer como mulher, quer aonde quer que eu passei. A minha aparência está gravada dentro de mim e eu tenho acesso às informações mentais da minha vida. Quando o espírito está trabalhando nos circuitos de perturbação e crueldade, então, quando as almas generosas saem para vir trabalhar aqui, nos lugares onde as almas estão perturbadas, as pessoas são cruéis, eles só podem usar perispiritualmente os moldes que se ligam ao espírito, de vivências pretéricas e atuais. Nenhum espírito de luz vai vir para cá com a sua luminosidade. Isso é muito raro. Para ele aparecer com a sua intensidade de luz, o horário, o local, o ambiente, as mentes, os desejos, as emoções, dão condições para que ele possa aparecer com toda a sua luminosidade. De ordem geral, eles vão usar uma roupagem de vida passada. Então, o médium não tem afaniquito se seus protetores vierem com uma outra roupagem, porque o que importa é o trabalho ao bem, e não a roupa. Então, os nossos protetores, nossos amigos e familiares, podem vir aqui com aparência de mago, de eles trazendo um sacerdote de Maia, aonde ele viveu, quando for Maia, pode vir como um romano, pode vir como um índio, pode vir como um samaritano, pode vir como um samurai, pode vir como um mongol, pode vir como um negro, pode vir como homem, mulher, pode vir como criança, menino ou menina. E nós temos que entender isso. É uma plasticidade do espírito usar aquilo que ele é. E eu gostaria de lembrar para os espíritas que só existe 2 sexos. Só 2. Só existe homem e mulher. No processo reencarnatório, quando você vai se preparar para voltar aqui, você fala assim, como será a minha reencarnação? Eu quero nascer mulher, vou fazer isso, isso, isso. Há um ajuste no seu perispírito das forças eletromagnéticas e você vem com toda uma força masculina, porque você pediu. Se você quiser nascer mulher ou homem, ajusta automaticamente seu perispírito e vai formar um corpo de menina ou de um menino. Sempre será assim, porque a evolução terrena, sempre seremos homens e mulheres. Então, quem escolhe esse retorno para cá é nós. Então, nós devemos tomar bastante cuidado com as loucuras das mídias, das loucuras das pessoas depravadas, doentes ou enfermas, que querem causar dano aos filhos dos outros, querem causar dano a si mesmo. Então, tem que tomar bastante cuidado, ore muito, e vocês vão aprender comigo como que a gente ora para sua filha ser uma grande mulher, forte, corajosa, vencedora, que cumpra a sua missão,
ore para o seu filho ser um grande homem, poderoso, forte, guerreiro, vencedor, construtor de um mundo melhor. É isso que nós estamos aqui, para formar o futuro da nossa família. Cada um da nossa família, homem ou mulher que aqui veio, ele escolheu esse sexo porque era o melhor roteiro reencarnatório. Mas nós vamos estudar ainda as forças eletromagnéticas que agem na formação do homem e da mulher, do gênero masculino e feminino. Pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio afetivo e entra num processo de retração. Então, quando essas almas, que elas não são socorridas, não recebem prece, não recebem orações, por falta de conhecimento mesmo, o que acontece? Como nós temos o processo do nosso perispírito no processo do reencarne, nós temos uma retração do perispírito e nós ficamos de 48 a 50 e poucos centímetros. Então, reduz o perispírito. Quando a alma ela fica má, ela fica perversa, que ela não ora mais por ela só está voltada à vingança, ao ódio, ele também começa a encolher. Ele também ocorre esse processo. E o espírito, então, vai no processo de redução tão grande que ele chega a se tornar um ovoide. Para isso que é o ovoide. Mas ele deve ser socorrido e amparado, porque ele esquece dele. O espírito para de orar por ele, pedir o seu crescimento. Ele só quer vingança, ele só quer ódio, ele só quer raiva. Então, ele vivendo aquilo ali, ele vai desgastando com o seu ódio, com a sua raiva e com a sua vingança. Porque ele esquece que Deus existe e que ele precisa buscar as energias soberanas. Destinados na ideia de fazerem justiça com as próprias mãos. Então, esses espíritos ficam ali, numa auto-hipnose, criando uma fixação mental única. Fica só naquilo de manhã, de tarde, de noite, após a morte. Ai, porque a terra era minha, porque o dinheiro era meu. Ai, porque eu não perdoo, porque eu não aceito. Então, eles vão sofrendo todo um processo grandioso de dor e de sofrimento. Por essa razão, nós, médios, não guarde mágoa e nem rancor, perdoa, e vamos recomeçar tudo de novo. O ovoide. Vamos falar um pouquinho do ovoide. Os órgãos psicossomáticos, quer dizer, os órgãos do perispírito, retraídos por falta de função, porque a alma esquece dela. Fica só voltado o olhar dele para a vida do outro. Ele não ora mais por ele não cuida mais dele, não vê mais ele. Por isso, o médium espírita tem que cuidar dele e não da vida dos outros. Porque esses ovoides, eles só ficaram cuidando da vingança, do ódio, do desamor e não olharam para si. E vão ficando do lado daquela pessoa e vão ficando tão pequenininho que viram as bolinhas. E essas bolinhas ficam no perispírito, ficam na nossa volta. E essas bolinhas também, voltadas nessa vibração de ódio e de desamor, também precisam ser socorridas. Então, é isso que nós entendemos da plasticidade do espírito. É o espírito que auto se reduz, por não dar vida nele, por não criar trabalho, crescimento, aprimoramento. Então, quando vocês lerem ovoide, já vão entender o que é um ovoide. E é uma coisa que espírita tem que cuidar dele, muito dele, e fazer ele se tornar luminoso. É esse o grande trabalho.
Os ovoides, o socorro. Desvincular da sua vítima, quer dizer, buscar socorrer esses ovoides, modificar as transformações sofridas no perispírito. Então, eles vão ter que voltar novamente para as escolas espirituais, hospitais, aonde vai colocar energia naqueles espíritos que já viraram uma bolinha e começar a dar vida neles. Forças eletromagnéticas do Sol, do fluido cósmico universal, das energias curadoras, para que ele volte a desenvolver, volte a pensar nele, volte a pensar como uma criatura que Deus o criou. É por isso que ele parou no tempo. E aí, novamente, vai expandir o perispírito, readquirindo a sua forma perispiritual, as funções dos órgãos, como um feto humano. Então, ele tem todo um processo, do jeito que ele encolheu, ficou petitico, ele vai ter que voltar, e todo um processo de desenvolvimento novamente. E isso por causa do ódio, da vingança, do seu olhar voltado para o outro. Por essa razão, nós temos que trabalhar muito em nós, muito na nossa alma, muito no nosso corpo, muito no nosso perispírito. Esse é o nosso processo de evolução. Processos ideoplasmáticos. Que é isso? O que é uma ideia? Uma ideia que se torna plástica. Basta que o espírito pense uma coisa para que essa se produza. Por essa razão, quando nós pensamos no mal, o mal se produz. Quando eu penso no bem, o bem produz. Se eu quero crescer, penso no crescimento. Se eu quero beleza, eu crio beleza. Se eu quero bem-estar, eu crio bem-estar. Se eu quero fartura, eu terei fartura. Então, o que eu quiser, eu vibro, eu crio ideias, eu realizo todo o bem, toda a paz, toda a harmonia, toda a alegria. Então, isso é uma educação mental. Assim, o espírito, para se fazer reconhecível. Eu quero voltar depois que eu morrer e quero que vocês me vejam. Talvez eu vou ter que voltar e aparecer a Saraci de cabelinho branco, porque se eu voltar nova, com meus 15 anos, vocês não vão me conhecer. Então, eu vou ter que vir com esse cabelinho, gordinha, eu e a Eli. Você, nossa, eu vi a Araci ali. Por quê? Porque senão você não vai me reconhecer. Eu posso usar outra aparência no mundo dos espíritos, mas ao chegar, eu terei que usar a minha roupagem. Assim, o espírito, para ser reconhecido pela família, ele pode plasmar várias aparências. Ele pode aparecer com a sua aparência que ele precisa aparecer. Pode aparecer estropiado. Por quê? Porque ele está estropiado, ele está pensando, eu estou tudo cortado, eu estou tudo quebrado, eu estou arrebentado. Então, ele cria, ele plasma. Então, quando um espírito todo quebrado, arrebentado, chega perto de um médium, o médium sabe que ele plasmou essa ideia. Plasmou. E o que ele tem que fazer? Tem que solver a ideia para que ele possa sair daquela situação. Assim ele vai aparecer coxo, ferido, com cicatriz. Aí você vai falar assim, não, meu avô ele tinha uma cicatriz aqui no rosto. Aí se ele não aparecer com aquela cicatriz, não era meu avô. Não tinha cicatriz. Ah, minha avó tinha um cabelo preto. Agora vai... Então, o espírito, ele plasma a ideia para ser reconhecido. Os espíritos familiares, para que você o reconheça, ele vai plasmar o que ele precisa para que você o reconheça. Então, não fique preocupado na hora que aparecer sua tia, sua avó, seu pai, seu irmão, as pessoas que querem que você o reconheça. Precisa identificar, porque às vezes não é só falar. Às vezes ele precisa lembrar de alguma coisa que é importante para você
reconhecer o espírito. Até mesmo uma roupa, umas florzinhas, determinado roupa, tecido que aquela pessoa usava, ela pode usar aquele vestidinho. Nossa, é minha avó, o chale dela, no tempo que ela era espanhola, ela usava esse chale, o lencinho na cabeça, o brinquinho. Então, isso o espírito pode usar, com o objetivo de identificar-se. Como se observa nos trajes. Um guerreiro vai aparecer sempre com uma armadura. Então, quando os médios aparecer, aqueles espíritos guerreiros, eles são equipe do médium. Mas, às vezes, precisa estudar, se evangelizar, se preparar, porque são amigos, familiares de vida passada. Fomos guerreiros em toda a história da humanidade. Nós somos guerreiros. Um sábio pode aparecer com um livro. Ele vai te trazer o livro, vai mostrar que precisa estudar, que precisa aprender. Um assassino pode trazer o punhal. Então, você pode ver o punhal, você pode ver a facada, você pode ver tudo isso. Só que médio tem que acostumar com isso, porque nós podemos ver. O espírito pode nos mostrar isso e não adianta dar chilique. É um processo normal a formação da ideoplastia do espírito. Isso é uma lógica, é uma forma mental. Então, ele aparece como ele precisa identificar. Os espíritos superiores vão aparecer belos, serenos e nobres. Então, quando aparecer um espírito bom, ele vai ter uma aparência serena, bela. Espíritos inferiores vão aparecer feroz, bestial, com cara de bicho, com cara feia. Então, o médium tem que entender que é bonito, calmo, tranquilo, ele traz essa vibração porque é dele. E as inferiorizadas trazem as aparências daquilo que elas pensam, daquilo que elas são, daquilo que elas realizam. Isso é muito importante, médium, entender isso. O espírito, na reencarnação, mostrando o aspecto altamente positivo. Veja bem, esse espírito é luminoso, esse espírito é azul, esse espírito está limpinho, que eu quero que todas vocês aqui morram com esse perispírito azul, limpinho. Nada de levar sujeiras espirituais, levar sujeira no perispírito, e chega lá, está tudo cheio de defeito, tudo doente, tudo cheio de infecção. Por quê? Se o médium não curar o perispírito dele, encarnado e desencarnado, ele plasma no processo reencarnatório a sua própria doença. Não é Deus que traz a doença para o espírito. Não é Deus. É a alma que não se melhora, que não se corrige, que não limpa o seu perispírito, e ao reencarnar, ela traz as marcas profundas daquilo que está marcado no perispírito. Então, o espírito é adulto e vem se tornar uma criança. É isso daí, é a redução. Ele retrai, ele pega todas aquelas células e faz ficar tudo pequenininha. Aí acaba de nascer, começa a encher aquela célula. Tum, 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 tum. Você já viu que criança cresce? Cresce que nem abóbora? Chega bem pequenininha assim, vai tum, tum, tum. Por quê? As células começam a encher novamente. E tum, 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 tum. Cresce, cresce sem parar. Até voltar à estrutura do seu perispírito. Por isso que a criança reduz e depois ela começa a encher de novo. O espírito, nós não lembramos o momento do nosso renascimento. O momento exato que você nasceu, ninguém lembra. Ele sabe que vai nascer, mas ele não lembra. E nem da morte. Ninguém lembra o momento exato da morte. Morrer
é dormir. Você já lembrou ao momento exato em que você dorme? Então, você fala, eu estou com sono, estou com sono. Mas você vê o momento exato que você dormiu? Não. Então, morrer é esse sintoma. Então, não tenha medo da morte, que a morte é esse sono da morte mesmo. Nós vamos dormir. Entra nessa perturbação e a gente dorme e acorda do lado de lá, numa boa. É assim que vai funcionar. A concepção. O corpo que lhe destina o espírito é apanhado por uma corrente fluídica semelhante a uma rede. Então, o espírito vai reencarnar e ele é colocado para vincular aquele ovo. Se a formação de um corpo não tiver uma alma para fazê-lo viver, ele não vive. É o natimorto. Porque o que vive é a ação da alma, do perispírito, das forças eletromagnéticas, de atração e repulsão, e tudo ele começa a trabalhar as células, a mente, os nervos, os músculos, a carne, e o espírito, então, agita a carne. Não existe corpo sem alma. Não existe. Se ele não tiver um espírito, ele é um natimorto, ou vai morrer. As ideias, no processo encarnatório, ficam confusas, ganham uma perturbação. E quando nós respiramos, que nós nascemos, respiramos, a perturbação se dissipa e as ideias voltam. Então, enquanto ela estiver lá e não nasceu, a criança está quietinha, está se mexendo e tal. A hora que ela sai para fora, respirou, pronto. Ela já olha para a mãe, ela já olha para o doutor, ela já olha para todo mundo e ela já começa a se intrometer na vida de todo mundo. Já começa a chorar, já começa a gritar, já começa a falar, e já quer isso, já quer aquilo. Ela voltou à vida. As forças eletromagnéticas, as forças todas começam a trabalhar. E a alma começa a trabalhar, começa a crescer, e começa a pensar, e começa a falar, e começa a agir, reconhece um, reconhece o outro. É isso. E o processo da morte é o mesmo. A mente apaga e se desliga do corpo físico. É o mesmo processo. Nascer e morrer não tem dor. Não existe dor. Nem na morte, e nem tem lembranças, mas não dor. Então, uma boa noite a todos. Que a paz reine sobre nós, a harmonia, a alegria, a felicidade, a esperança, e que vocês continuem fortes, estudando, aprendendo, porque vocês verão os espíritos e daqui para frente não terão medo nem da morte, nem do nascer, e nem de nada que aparecer, porque o estudo, espiritismo, é ciência da alma, é o acordar e ver a alma.